Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que é um atraído pela Palavra de Deus, você que está fazendo com a gente essa experiência com a Palavra nesse tempo maravilhoso, tempo da Páscoa, né? O tempo onde nós vamos colher os frutos da ressurreição de nosso Senhor. Nós vamos, pouco a pouco, pelas leituras, experimentando dessa graça do Senhor que ressuscitou e deixou um ministério para os seus apóstolos. E eles vão desenvolver esse ministério, desenvolver a missão, fazendo tudo aquilo que tem que ser feito. A primeira leitura fala muito dessa comunhão que existia entre eles, que era um só coração e uma só alma. Então, ou seja, tinha uma decisão, né? Uma só decisão e uma só vontade entre eles. Não havia crises, né? Eles haviam entendido que, em primeiro lugar, deveria estar a vontade de Deus. Então, se todos estavam decididos em fazer a vontade de Deus, não havia crise, porque as crises, elas geralmente brotam quando a gente está buscando a nossa vontade pessoal. Por exemplo, uma família. Quando na família o pai quer fazer uma coisa, a mãe quer fazer outra, aí tem uma briga. Mas quando ambos estão decididos a buscar e fazer a vontade de Deus, não tem confusão, porque a vontade de Deus é única. Então não tem cabo de guerra, onde um puxa para um lado e outro puxa para o outro. Mas tem um único desejo de fazer a vontade de Deus, um único desejo de ofertar a Deus, um único desejo de entregar a Deus aquilo que tem. Então isso é muito importante para nós, porque nós precisamos viver buscando sempre e em tudo a vontade de Deus. E a vontade de Deus ela é única. Não existe uma vontade de Deus, por exemplo, na família, né? Quando a gente pensa em caráter familiar, que é a realidade da maioria de vocês, né? A gente, quando fala de vontade de Deus para a família, não existe uma vontade de Deus que vai puxar a mãe para um lado e o pai para o outro, mas vai puxar a família para um único lugar. Então aí diminuem as confusões quando a família está buscando a vontade de Deus. Vai dizer também que eles tinham tudo em comum. Então, ou seja, quando as coisas estão nesse lugar comum, todo mundo cuida. Não existe uma sobrecarga, entendeu? Porque muitas vezes também o que tem estragado e atrapalhado as famílias são as sobrecargas, onde um faz tudo e o outro não faz nada. Um faz muito, outro faz pouco. Mas quando tem esse tudo em comum, tem a mentalidade da partilha, da doação, de buscar fazer. Quando tem entrega e oferta, a gente vai ver o exemplo aqui desse José, né? Que chamavam ele de Barnabé, que ele vai vender o campo dele e vai entregar o dinheiro, colocar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Então isso mostra essa generosidade, a oferta. Então muitas vezes nós precisamos mesmo, na família, na nossa pastoral, nas realidades que vivemos, colocar como oferta a nossa vida e os dons aos pés dos outros, colocar como partilha para a família. Nada é meu, mas tudo é comunhão, tudo é partilha, tudo é entrega. É isso que nós somos chamados a fazer. Eu entrego a minha vida pelo meu marido, entrego a minha vida pela minha esposa, porque quando a gente começa a reter e a guardar, isso fere a comunhão, porque comunhão é entrega, comunhão é oferta. Se eu começo a reter, eu já estou ferindo a comunhão. Ferindo a comunhão, eu deixo de viver o evangelho, deixo de viver a vontade de Deus, deixo de viver o mandamento. Porque se a gente lembrar, a comunhão é o que vai nos levar a amar a Deus sobre todas as coisas, porque para que eu o ame, eu preciso ter comunhão com Ele, e amar o próximo como a mim mesmo também é um fator de comunhão. Quando eu não tenho comunhão com os meus irmãos, com a minha família, eu não estou amando o próximo como a mim mesmo. Então, se eu firo a comunhão, eu já estou ferindo a ordem do mandamento, ferindo a lei do Senhor. Então, sejamos pessoas de comunhão, que ofertam, que entregam, que colocam à disposição. O Evangelho é o mesmo Evangelho, é a continuação do Evangelho de ontem, onde Nosso Senhor vai dizer, né, esse nascer do alto, que nascer do alto nada mais é do que fazer a vontade de Deus, né? Buscar essa vontade de Deus, porque aquele que é da carne faz a vontade da carne, o que nasceu da terra, né? E aquele que é do alto
Busca, então, fazer a vontade do alto, busca as coisas do alto, busca a vontade de Deus. Então, nossa vida precisa ser uma intensa, constante busca pela vontade de Deus. Quando eu tenho um desejo de algo, isso é vontade de Deus? Esse tem que ser o questionamento para a minha vida. Quando eu tenho um impulso, isso é vontade de Deus? Se é vontade de Deus, eu sigo. Se eu tenho dúvida, eu continuo rezando. Se eu sei que não é, eu volto atrás. E é assim. Ele também vai falar para Nicodemos, né? Você que é mestre de Israel não sabe? Porque muitas vezes nós ficamos só na teoria, né? Nós temos o conhecimento teórico das coisas, mas não aplicamos esses conhecimentos na prática. Não vivemos a prática da coisa. Não transformamos em vida. Porque aquilo que a gente aprende como teoria precisa ser transformado em vida. Precisa ser aplicado na minha vida. Precisa ser convertido em realidade. Eu não posso simplesmente ter ideias das coisas. Não. Eu tenho que aplicar em vida. Tenho que transformar na minha vida. Uma outra coisa que Jesus vai falar para Nicodemos é que a gente está se acostumando somente com o agora. A gente tem se esquecido que existe uma vida eterna. A gente tem esquecido que vai haver um julgamento, que vai haver uma balança que vai pesar quem é digno ou não de entrar no céu. Então, se a gente fica pensando que a nossa vida é só o agora, a gente busca recompensas aqui, prazeres aqui, aplausos aqui, realidades aqui, e esquece que a gente, nessa vida, o essencial é se preparar para a eternidade. O que eu faço hoje está somando ou diminuindo pontos para que eu chegue à eternidade. Então a vida não é feita de um agora. Hoje na sociedade as pessoas estão vivendo o agora. Eu preciso fazer o que eu quero, eu preciso me satisfazer, eu preciso... Porque as pessoas querem viver o agora. Querem viver aquilo que está diante dos olhos dela. E não é assim que a vida segue. E também, o último ensinamento, e o mais importante, Jesus vai dar no final. Porque ele vai dizer que a gente precisa buscar o alto. Mas o primeiro alto que o Filho do Homem passou foi justamente a cruz. Quando o Filho do Homem for elevado, quando o Filho do Homem for levantado no alto, então, ou seja, para que a gente chegue nas coisas do alto, tem que passar pelo primeiro alto, que é a cruz. Tem que enfrentar essa cruz, que é a verdade, a realidade da nossa vida. Então, que a nossa vida seja todos os dias um reconciliar-se, um abraçar e um amar a cruz. Porque aqueles que fazem esse caminho de reconciliar-se, abraçar e amar a sua cruz, esses estão se preparando para buscar, alcançar e chegar nas coisas do alto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.